Bom dia a todos. Dou por aberta a sessão, 33ª sessão ordinária de 25 de setembro de 2018. Agradeço a presença dos conselheiros, conselheiro Júlio Cabral, nosso querido decano, conselheiro Érico, conselheiro convocado, auditor Mário Filho, Alípio Filho e Luiz Henrique, todos com jurisdição plena. Ausente conselheiro Mário de Mello, se encontra a serviço do tribunal. Conselheiro Júlio Pinheiro se encontra de férias. Conselheiro Júlio Josué Filho se encontra de férias. Conselheiro Ari Jorge Moutinho também se encontra de férias. Passamos à fase do expediente. Temos o ofício da lavra do conselheiro Érico, ouvidor desta corte, encaminhando o memorando 580/2018 da SESEX, por meio do qual a solicitação de aplicação do peso 2 para elaboração das demandas da ouvidoria no programa de produtividade. Esta presidência vota pelo deferimento do pleito, uma vez que a resposta célere a demandas da ouvidoria é um dever desta corte para com os cidadãos. Coloco o assunto em discussão. Conselheiro Júlio Cabral. Com Vossa Excelência. Conselheiro substituto Mário Filho. Também com Vossa Excelência. Também estou de acordo com Vossa Excelência. Mas você é da proposta. Eu voto. Mais uma razão para eu votar nela. Eu já tinha contado como voto, Excelência. Alípio. Acompanho, Excelência. Luiz Henrique. De acordo também, Excelência. Então, por unanimidade. O voto do doutor Pois Érico é. ser contrário, né? Temos o ofício 82/2018 do senhor Regifran de Amorim Amâncio, presidente da Câmara de Lábrea, encaminhando cópia do decreto 6/2018, através do qual aquela Casa Legislativa desaprovou as contas da Prefeitura de Lábrea, exercício de 2014, sob a responsabilidade do senhor Evaldo de Souza Gomes, mantendo o acordo desta Corte. Temos o expediente da senhora Raíssa Fará da Costa, presidente da Comissão de Formatura do curso de Engenharia da Uninorte, solicitando a disponibilização do nosso auditório para a realização de solenidade de colação de grau, a ocorrer dia 31 de janeiro de 2019. Esta presidência vota pelo indeferimento do pedido. Coloco o assunto em discussão. Eu também, Excelência. Eu voto com Vossa Excelência. Também. Também acompanho, Mário, Excelência. Alípio, Acompanho, Excelência. Luiz Henrique. Então, por unanimidade, indeferido. Indicações e propostas. Facultada a palavra. Eu peço a palavra, Excelência. Conselheiro Se a senhora Júlio. não tiver nada. Conselheiro Júlio Cabral, com a palavra. Excelência, em primeiro lugar, eu peço para retirar de pauta o processo número 10.028 de 2018. Ok, Ok? sim. Também quero comunicar ao plenário, registrando que deixei de manifestar acerca da medida cautelar formulada pela empresa Ângelos Locações Limitada, nos autos do processo do 2146 de 2018, no sentido de suspender o pregão presencial número 27 de 2018 da Prefeitura do Careiro, em razão da perda de objeto do referido pedido. Outro sim, tendo em vista a necessidade de instrução ordinária dos autos por parte desta Corte, a fim de se verificar a ocorrência de possíveis atos contrários à lei número 8666, determinei a continuidade do seu processamento. É só, Excelência. Ainda indicações e propostas? Excelência. Pois não.
Eu também vou na esteira do conselheiro Júlio Cabral e dou comunicação a este plenário que no último dia, agora 17 de setembro, concedi a medida cautelar no sentido de determinar a Comissão Geral de Licitação que retome o procedimento licitatório, objeto do edital de pregão eletrônico para registro de preços, número 381/2018, retornando à fase recursal, oportunizando a todos os proponentes interessados a oferta de recursos, os quais devem ser analisados em atendimento ao princípio constitucional da motivação das decisões. É o registro. Há ainda indicações e propostas? Senhora Conselheiro presidente. Érico. Inicialmente, bom dia a todos e a todas presentes. Senhora presidente, na semana passada, na sessão da semana passada, nós apreciamos aqui um processo muito importante e que precisa ter desdobramentos conforme ali foi assentado pelo tribunal. Só para rememorar, o tribunal analisou uma representação do Ministério Público que tinha por objeto principal a averiguação se havia ou não pagamentos feitos com valores do Fundeb a um instituto chamado Novos Caminhos. E nesse ponto principal, o tribunal reconheceu, acatando o relatório do órgão técnico e a proposta de voto do auditor, reconheceu que não houve esses pagamentos. Mas houve uma divergência no que diz respeito ao restante da proposta de voto, por conta das determinações e aplicações de multa e também autorização para tomada de contas. Bem, e nessa parte houve divergência. O tribunal decidiu não acatar essa proposta, à exceção do conselheiro Júlio Cabral, que seguiu a proposta de voto, mas também não seguiu as multas. Então, o que eu gostaria, Excelência, é que nós, tal como ficou assentado ali, levássemos essas determinações do relatório, que são extremamente importantes a respeito do sistema AFI, urgentemente para as contas do governo do Estado. E que nós elaborássemos aqui um cronograma, que nós pudéssemos ter um cronograma até a próxima semana, até a próxima sessão, da apreciação das contas do governo, que já estão atrasadas, e que uma das razões do atraso, segundo se dizia, era exatamente a conclusão desse processo. Esse processo foi concluído. Nós tomamos conhecimento aqui de graves distorções do sistema AFI, que, segundo me foi dito pelos técnicos que trabalharam aliás, repise-se um excelente trabalho de auditoria. Veja que eles levaram um tempo considerável para fazer essa constatação, que deveria ser uma constatação evidente do sistema, né? Acessível a um cidadão comum. E eles reportaram a mim a dificuldade que tiveram para chegar a essa conclusão. Então, o sistema, evidentemente, precisa de ser revisto, precisa de correção. E nós precisamos, através de determinações e com prazos a serem fixados ao governo do Estado, nós precisamos exigir essas correções o mais rápido possível. Dizia, numa conversa que eu tive com eles, exatamente, me foi revelado, olha, eu questionei por que durante esses anos o tribunal não percebeu isso. E eles disseram, olha, é porque nós não temos condição de rastrear, por exemplo, contas, fazer o rastreamento das contas como tem não sei se a Controladoria Geral da União tem mecanismo, tem um sistema, eu não entendi bem isso, essa parte realmente eu não domino, mas o tribunal não conseguiu
se aperceber disso durante esse período, porque não tem condição de fazer o rastreamento dessas contas. Então, aparece para o tribunal, imagine para o cidadão comum, aparece para o tribunal uma coisa, não é? Mas que não é a verdade. Quer dizer, não espelha o que de fato acontece, o detalhamento do que acontece. Então, eu acredito, senhor presidente, que nós precisamos estabelecer um cronograma para que essas contas venham a ser examinadas e que nós possamos enfrentar, através de determinações ao Estado, urgentes para a correção desse sistema. O fato de nós não termos percebido, ou quer dizer, nós, ao concluirmos aquela inspeção, termos chegado à conclusão de que não houve, como diz o relator, relação direta de pagamento entre Fundeb e o Instituto, isso não quer dizer que o sistema não seja vulnerável e, eventualmente, não permita que isso possa acontecer no futuro. E isso nós precisamos corrigir. Você vai tomar as providências de encaminhar a decisão ao relator das contas, que se encontra de férias, mas está retornando na próxima semana. Senhora presidente, Por não. me permita um pequeno registro, na esteira do que falou o conselheiro Érico. O trabalho, na verdade, todo o trabalho tomou por parâmetro o sistema de administração financeira do governo federal, e o paralelo nosso para fazer o levantamento no AF foi exatamente o sistema do governo federal, que reputa o melhor do mundo. O sistema consegue administrar 8.000 unidades gestoras. Então, na verdade, as regras de negócio que nós tomamos por parâmetro foi esse sistema de excelência que já, desde 89, faz parte da administração pública federal. Então, dada, de fato, a complexidade do trabalho, nós não esperávamos encontrar o que nós encontramos em termos de dificuldade para acesso à informação. E, de fato, essa foi a principal barreira para que nós evoluíssemos na análise do sistema, uma vez que o sistema se apresentou confuso algumas vezes, um verdadeiro labirinto outras vezes, e apresentando extremas dificuldades, inclusive em termos de arquitetura de sistema, de tecnologia da informação, como barreira, em primeiro grau, aos nossos trabalhos. Então, de fato, foi um trabalho complexo, por isso que demoramos tanto. Na verdade, eu creio até que um trabalho desse nível, da forma que foi levantado, foi um tempo até razoável, foram 45 dias intensos em trabalho de campo. Agradeço, inclusive, a oportunidade aqui pelo apoio que Vossa Excelência, presidente, concedeu a todos nós na realização desse trabalho. Mas, então, esse foi o motivo dessa demora que gostaria de ressaltar. Dada a complexidade, na verdade, o próprio sistema não colaborou muito conosco. Então, nós tivemos que, muitas vezes, começar do zero, uma investigação, quando nós esperávamos já ter uma base de dados consistente para, então, evoluirmos até o final das investigações. É o registro. Então, encerrada a indicação de propostas, passamos à distribuição. Conselheiro Júlio Cabral. Conselheiro Júlio Cabral, 6. lote 6. Conselheiro Júlio Pinheiro. Conselheiro Júlio Pinheiro, Lote 7. lote 7. Conselheiro Érico. Conselheiro Érico, Lote 3. lote 3. Conselheiro Josué. Conselheiro Josué, Lote 4. lote 4. Conselheiro Ari Moutinho. Conselheiro Ari Moutinho, Lote 9. lote 9. Conselheiro Mário de Mello. Conselheiro Mário de Mello, 8. lote 8. Conselheiro convocado, Mário. Conselheiro convocado Mário Filho, lote 1. Conselheiro convocado Alípio. Conselheiro convocado Alípio, 5. lote 5. E conselheiro convocado Luiz Henrique. Conselheiro convocado Luiz Henrique, 2. lote 2. Julgamento adiado. Passamos a julgamentos adiados. Senhora presidente, Por não. antes de Vossa Excelência iniciar, eu estava esperando a colocação da discussão da ata
da última sessão em pauta, eu só queria fazer uma observação. Eu gostaria de pedir que fosse consignado em ata, ou melhor, na decisão, no acordo que foi proferido, referente ao processo 10.081 da Secretaria de Fazenda, que nós julgamos semana passada, é que, conquanto o teor da minha proposta de voto, ele divergiu, como aqui já foi dito, do teor proposto, acolhido aqui em plenário. E, todavia, essa referência aos outros tópicos da minha proposta de voto, ela não foi objeto de consideração, de referência, ao menos, no acórdão que foi aprovado, que foi redigido. Então, eu gostaria que fosse feita referência ao mérito da minha proposta de voto, que foi julgar parcialmente procedente a representação, uma vez que entendi que o campo de incidência da representação era muito maior do que o plenário entendeu como conveniente na oportunidade. Então, o registro, eu gostaria de solicitar, então, apenas a inclusão dessa informação, desse registro, no acórdão, referente ao mérito da minha proposta de voto. É o registro. Deixa eu ver se eu entendi, porque fui eu que redigi. Vossa Excelência, quando disse que foi parcialmente procedente, qual é a parte procedente? A parte procedente foi referente à vulnerabilidade do sistema, do AF, contábil e financeira. Foi também em razão de distorções no portal da transparência, em razão de ajuste de fonte de recursos, oriundo da anulação da execução orçamentária. Foi referente, por último, à movimentação vultosa de recursos em ativo oculto, representado aqui pela conta 120928, contínua do Bradesco, de titularidade do Governo do Estado. Então, eu entendi, conselheiro, que essa matéria, isso é minha proposta de voto, é isso que eu gostaria que fosse considerada no acórdão, no registro, embora vencido, esses pontos, para mim, foram procedentes, por entender que o campo de abrangência, repito, da investigação foi bem mais amplo do que o que foi aqui acolhido. Qual foi a parte improcedente? A parte improcedente foi a parte dos recursos de saúde, que não foi caracterizado a aplicação de recursos de saúde em educação. Todavia, essa não caracterização... Não foi saúde em educação? Ou educação em saúde? Perdão, da educação em saúde. Sim. Todavia, essa caracterização, no meu entender, isso está consignado no voto, mas também não é objeto da minha observação, foi exatamente por falta de controle que o sistema faz na execução orçamentária e financeira. E isso gerou a impossibilidade de nós estabelecermos um vínculo entre recursos de educação e recursos de saúde. Eu apenas gostaria, então, de consignar o que eu considerei procedente na representação. É o registro. Eu estou plenamente de acordo. Acho apenas o seguinte, que a decisão é um resumo do que aconteceu. O voto do senhor auditor... A proposta de voto? A proposta de voto do senhor auditor faz parte da decisão. Então, houve uma decisão, com base em uma proposta de voto, que foi parcialmente acolhida pelo tribunal. A decisão está aí, só para nós fazermos uma... Exatamente isso, conselheiro. Acolher parcialmente a proposta de voto do auditor ali. Está... Isso. Só que eu estou me atendo a uma outra parte. Vencido, tudo bem, mas que considerava procedente a representação seria o texto a ser incorporado. Eu não vejo nenhum problema nessa parte, até porque nessa parte foi unanimidade. Na parte desculpe, não, tem razão. Nessa parte, o que nós entendemos, não entendemos que isso não ficou caracterizado, apenas o que foi dito, que nós levaríamos para as contas do governo. Exatamente. Nós acatamos, mas não nesse processo, para efeito de fazer as determinações e aplicação de multas, mas para levar às contas de governo.
Perfeito. Então, nós acatamos as conclusões do voto, não é? Mas eu não vejo nenhum problema que isso conste, desde que fique claro, absolutamente claro, o seguinte, que foi a unanimidade acolhida a proposta de voto no que diz respeito ao objeto fundamental do processo. Esse processo, a representação pediu o quê? Qual é o objeto da representação? Aplicação do recurso. Se havia ou não havia recursos do Fundeb utilizados em pagamentos ao Instituto Novos Caminhos. Qual foi a resposta do relatório? Que não há vinculação, não foram detectados relação direta entre isso e aquilo. E nesse ponto, a proposta de voto acolheu isto, não foi, auditor? Exatamente. Então, neste ponto, conselheiro Júlio, que ainda agora todos Votaram à unanimidade. à unanimidade, acolhendo a proposta. Não, eu nunca discuti Não, isso. certinho. O que eu discuto com Vossa Excelência é que o meu voto é o mesmo da proposta, Isso. excetuando-se a multa. E a decisão que eu vi está errada. Ela está embaixo por maioria e na decisão está por unanimidade. É isso que eu falo. Isso. Excelência, Perfeito. a unanimidade é exatamente o ponto que nós estamos falando aqui. O que foi a unanimidade? Nós acolhemos parte da proposta. Perfeito, Excelência, mas eu acolhi toda a proposta. É isso que eu quero dizer. E isso não ficou claro. Isso. Eu estou como contrário a essa proposta totalmente. É o que a imprensa diz aí para toda hora. Não, a imprensa não me interessa o que diz. Não, também não me interessa, Excelência, mas também quero que seja o que foi feito. A gravação está feita. O meu voto foi: acompanho a proposta de voto, excetuando-se as multas. E não é isto que está na decisão. Vossa Excelência Mas eu me não permite? quero criar polêmica e Não, já por criou. mim. Já criou. Veja bem, a decisão tem 2 itens. A unanimidade. A unanimidade. No que diz respeito naquilo que todos nós concordamos. Vossa Excelência concordou, Vossa Excelência diz que concordou com a proposta, exceto as multas, certo? Certo. Então, Vossa Excelência concordou que não houve aplicação de... Nós também. Por isso tem que ser a unanimidade. Perfeito. Nesse ponto tem que ser a unanimidade. Perfeito. O que nós divergimos, conselheiro, é que Vossa Excelência acompanhou em tudo a proposta dele, exceto as multas. E nós não acompanhamos em tudo. Perfeito. Nós acompanhamos no que diz respeito e levamos isso às contas do governador. Então, a unanimidade foi acolher a proposta naquele primeiro item de que não havia vinculação entre verbas do Fundeb e verbas do pagamentos ao Instituto. No mais, é que houve a divergência, por isso que a decisão teve que ser partilhada em 2 pontos. Num primeiro ponto em que todos concordamos, está dito, e no ponto em que nós divergimos, e nesse caso ficou registrado por maioria. Aí foi vencido o conselheiro Júlio Cabral, que acompanhou a proposta de voto, excetuando-se a aplicação das multas. Está aqui. O que está errado aqui? Excelência, Vencido. não tem divergência em relação a esse ponto, que Vossa Excelência, de fato não tem, eu não estou discutindo isso. Eu só estou apenas querendo acrescentar que o acordo faça referência à parte, isso, Entendi. apenas isso. O posicionamento de Vossa Excelência. Agora, O que vale é a decisão. a decisão está aqui. Agora, está dito, né? Está se remetendo, evidentemente, à proposta de voto. A proposta de voto de Vossa Excelência faz parte da decisão, como o meu voto faz parte da Faz decisão. parte da decisão, Excelência, mas não está consignado, repito, é por isso a minha manifestação, não está consignado que o mérito da minha proposta de voto, que isso é uma regra de todos os acordos. O mérito do relator qual foi? Foi procedente, foi improcedente ou parcialmente improcedente? No meu caso, em relação ao mérito, eu divergi do geral, só convergi num ponto, mas no geral eu divergi. É só isso. Apenas para incorporar, apenas um anexo. E eu lhe segui. Gente, Vossa Excelência votou comigo. Na minha análise, Excelência, basta que a decisão que está aqui e que remete à proposta de voto, a proposta de voto vai junto à decisão e o meu voto, inclusive, que eu já pedi até para fazer a transcrição, para ir junto também, para que o meu voto também não está aqui.
As razões do meu voto também não estão aqui. Agora, a decisão é um resumo do que houve aqui, do julgamento que houve aqui. Mas o voto de Vossa Excelência é contemplado no acordo. Foi, inclusive, voto vencedor. No meu caso, eu não fui voto vencedor. Eu divergi, é apenas isso. Eu também. Mas olha, eu vi agora a decisão e realmente está certo. Eu não, o que tinham me dito era diferente. Ela está constando a unanimidade nesse ponto que o conselheiro Érico destacou, e eu também acompanhei. Certo. E no final está escrito que vencido o conselheiro Júlio Cabral, que votou com a proposta, tirando as multas. Está certo? Me rendo, conselheiro Érico. Mas em relação ao meu ponto, conselheiro, eu considero que, eu peço mais uma vez ao plenário, à senhora presidente, ao plenário, que inclua o mérito da minha proposta de voto, como é usual nos acordos desse tribunal. Eu registro. Esta presidência coloca em discussão. Bom, eu fui o redator dele? da decisão, infelizmente, eu fui o redator da decisão, e eu acho que a decisão resume, no meu modo de ver, o que aconteceu aqui. Nós estamos, por maioria, o segundo ponto, por maioria, determinar o encaminhamento do relatório conclusivo, O que houve é que a proposta de voto avançou em um assunto que não dizia respeito à representação. Não que esteja... Veja bem, eu acho que fez um grande serviço, né? Eu, se tivesse feito a proposta de voto, teria, evidentemente, adotado todo o posicionamento do relatório, mas teria encaminhado esse assunto para fora da representação. O objeto da representação não era esse. Mas durante o exame da representação se discutiu e se percebeu tudo isso que consta minuciosamente daquele relatório. E qual seria o meu ponto de vista? Proposta de voto: encaminhar este relatório às contas do governo para que lá fossem feitas as determinações. Bom, isso seria eu. Evidentemente que não foi essa a proposta, não é? Mas no ponto em que a representação foi feita, me parece que a decisão, ela preenche perfeitamente o que foi dito e foi discutido dentro, naquele dia, na decisão. Então, bom, da minha parte eu quero dizer o seguinte: eu não mudaria esta decisão. Eu fui o redator, não é? Infelizmente, fui o redator e eu acho que está, até já, graças a Deus, convenci aqui o conselheiro Júlio de que a posição dele foi contemplada. Está de acordo com a decisão? Estou de acordo. Não, estou de acordo com o pedido do auditor. Para mim não influi em nada. O meu voto acho que não vai modificar nada a inclusão Mário, ou conselheiro não Mário. da proposta dele, nada. Também não vejo óbito algum, Excelência. Conselheiro Luiz Henrique. Excelência, com todo respeito ao doutor Alípio, eu entendo o seguinte, que um acórdão, ele resume qual foi, né, o que os julgadores acordaram, né, estiveram de acordo. Acho que incluir no acórdão o que está em desacordo, não sei, meu temor é de prejudicar o sentido do acórdão, então, causar confusão. Então, a fundamentação, o acórdão não é uma coisa isolada, né? A fundamentação, ela faz parte da decisão. Então, entendo que o que não ficou de acordo com todos os julgadores não deve constar do acórdão. Essa é a minha opinião. Então, eu sou contrário, Excelência. Excelência, o que eu estou vendo é que vai atrasar mais ainda isso, as contas do governo. Nós vamos Já estão atrasadas. Com mais isso, aí é que... Não vai atrasar. O que foi decidido é o que não fez Não, parte da decisão vai para as contas do governador. Isso aí já está pacífico. Pronto, é mais um trabalho para as contas do governador. Pois é. Que já estão atrasadas e Mas vão isso aí atrasar é um o pouco mais. pacífico. Agora, a gente vai colocar essa parte ou não? Vossa Excelência concorda que sim.
Excelência, para mim, eu não tenho nada a opor ao pedido do auditor. Certo. Para mim, não Excelência, tem... Vossa Excelência decide, porque há 2 posicionamentos aqui. Bom, a minha decisão é que a decisão não seja mexida. Fique Pronto. do jeito que está e para mim está completa. C'est fini. Passamos a julgamentos adiados. Julgamentos adiados. A pauta do conselheiro Érico Desterro. Temos um processo número 11.417, 2016, o qual retorna após vista do conselheiro convocado Mário Filho. Não juntou manifestação no sistema, contudo, observa que consta pedido de vista por parte do conselheiro Mário de Melo. Dessa forma, vista concedida ao conselheiro Mário de Melo, então está prejudicado o processo. Passamos à pauta ordinária, pauta do conselheiro Júlio Cabral. Temos 3 processos. No processo terceiro, de número 12.978, 2017, há embargo de declaração. Dessa forma, passo inicialmente a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público. Obrigado, presidente. Eu vou acompanhar o voto do eminente relator pela negativa de provimento aos embargos, em razão de não haver demonstrada o embargante a omissão consignada no seu recurso, e pela impossibilidade de concessão de efeitos infringentes também. É a manifestação, Excelência. Pacificado. Dou por aprovado Obrigado. o processo. Nos demais, registrando o impedimento do conselheiro Érico Desterro no processo 12.937, 2017, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Érico Desterro, temos 7 processos. No 5º processo, de número 1042, 2018, há pedido de vista por parte do conselheiro Mário de Melo. Dessa forma, a vista concedida por esta presidência. Nos demais, registrando o impedimento do auditor Alípio no processo 13.671, 2018, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do auditor Mário Filho, temos 3 processos. No primeiro processo, de número 5.139, 2014, temos pedido de vista do conselheiro convocado Alípio Filho. Dessa forma, a vista concedida por esta presidência. Nos demais, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos da proposta do voto do relator. Pauta do auditor Alípio Filho, temos 11 processos. No primeiro processo, número 4.522, 2012, registro a existência de destaques por parte do conselheiro Érico. Todavia, também verifico o pedido de vista por parte do conselheiro convocado Mário Filho. Dessa forma, a vista concedida por esta presidência. No 11º processo, a sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico, mas nesse processo há impedimento de 2 auditores, então fica para a próxima sessão que não há quórum. O processo 12.697, 2018. Nos demais, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Cabral no processo 12.290, 2018, e seus apensos, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado os termos da proposta de voto. Pauta do conselheiro convocado Luiz Henrique. Temos 2 processos e nenhum destaque. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Érico, em ambos, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do auditor Luiz Henrique. Temos 4 processos. No terceiro processo, de número 11.042, 2018, a sinalização de destaque por parte do conselheiro convocado Alípio Filho. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Érico, passo inicialmente a palavra ao relator. Obrigado, Excelência. Recurso ordinário, interposto pela Amazon Prévia, Excelência, em razão de uma aposentadoria e na minha proposta, Excelência, eu concedi parcialmente o pedido
de forma a manter a ilegalidade da aposentadoria, Excelência, apenas alterando o prazo para migração do regime próprio para o regime geral de previdência, considerando que a servidora ela foi admitida por ato precário, não se submeteu ao concurso público, portanto, entendo que não deveria estar vinculada ao regime próprio, mas sim ao regime geral de previdência. De forma que cumprimento o doutor Alípio pela manifestação, agradeço, porque o ato de julgar ainda pesa muito sobre meus ombros. Não sei se isso vai mudar no futuro, mas ainda mais tratando de uma questão sensível, né, aposentadoria. Mas, mesmo assim, gostaria de manter, com a licença, obviamente, conselheira doutor Alípio, manter minha proposta, Excelência. Conselheiro convocado, Alípio. Obrigado, Excelência. Essa questão, eu vou divergir totalmente do auditor Luiz Henrique, porque se trata de uma questão de segurança jurídica. Essa senhora ingressou no serviço público em 10/12/84. Já são mais de 20 anos. Foi negada inicialmente a sua aposentadoria. Ela aposentou em auxiliar de serviços gerais. E, como majoritariamente esse tribunal tem decidido, em prol da segurança jurídica, eu vou nessa esteira. Então, eu dou provimento total ao recurso da interessada, concedendo-lhes os benefícios cabíveis na questão, de acordo, então, com jurisprudência dominante desta Casa, amparada por jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e STF, por segurança jurídica, pela segurança jurídica, Excelência. Eu registro. Em votação, como vota o conselheiro Júlio Cabral? Excelência, eu peço vênias ao auditor Luiz Henrique e acompanho o auditor Alípio. Conselheiro Érico? Ah, tá. Conselheiro Mário Filho? Excelência, eu vou acompanhar o relator. 3-1, então. Nos demais processos, registrando o impedimento do conselheiro Érico, no processo 1057/2018, considerando a ausência de destaque, se declara aprovado nos termos da proposta de voto do relator. Então, encerrada a pauta ordinária, passamos à pauta administrativa. Na nossa pauta administrativa, temos 12 processos, sendo todos de minha relatoria. Observo que não foram registrados destaques. Contudo, faculto o tempo que for necessário para apontamento por parte de vossas excelências. Eu Excelência, quero só registrar aqui a aposentadoria do Lourenço. Sou contra. Servidor Lourenço da Silva Braga Neto, que está se aposentando e que, devido aos seus bons serviços, vai continuar trabalhando. Sou a favor. Parabéns por essa jornada conseguida, Lourenço, e que você sempre foi um funcionário bom, exemplar no tribunal, e que isso fique registrado também na sua ficha funcional. Nossos agradecimentos dessa presidência e, com certeza, do colegiado. Excelência, eu também tenho que fazer um registro, porque quando eu fui presidente daqui, acho que já tem tempo, o meu secretário-geral era o Lourenço. E me confesso que a ajuda que ele me deu, acho que foi misturada com uma empatia, uma coisa... A gente se beija, enfim, eu adoro o pai dele, sempre adorei o pai dele, e passou a ele o meu gostar.
E voltando ao assunto mais principal, é que realmente ele foi um secretário-geral que contribuiu para que eu, pelo menos, ficasse na média do ruim e do bom. Nem para cima, nem para baixo, porque ele realmente me ajudou muito e eu devo muito a ele. Então, Lourenço, um beijo e que já estou feliz que você vai continuar aqui e que Deus te dê cada vez mais saúde a ti e a tua família. Obrigado, doutora. Ok. Então, agradecendo. Excelência, eu concordo com a pauta todinha administrativa e Certo. também faço minhas as palavras do conselheiro Júlio Cabral a respeito do servidor que ora se aposenta. Excelência, também quero parabenizar o Lourenço pela conquista. Alípio, Acompanhe, Excelência. Luiz Henrique. Parabéns também ao colega. Deus o abençoe nessa nova jornada, aposentado. Vamos convocar a próxima sessão para o dia 2, na hora regimental. E bom final de semana e boa semana para todos e agradecemos a Deus por mais uma sessão.